A Casa das Massas está comemorando 34 anos e quem vai contar a incrível história dessa taberna italiana é a Gisela, o João e o Marcelo. Vamos lá conhecer? Oi, eu sou Gisela, tenho 60 anos, sou psicóloga, trabalhei a minha vida toda na área de recursos humanos, na área de treinamento, remuneração, planejamento de carreira. Meu marido trabalhava na área de tecnologia de informação e durante 13 anos viajava demais, passava a maior parte do tempo fora de São Paulo, fora do Brasil, com grandes clientes, e chegou um determinado momento que decidimos que queríamos dar uma reviravolta na nossa vida. E através de uma amiga minha, conhecemos a Casa das Massas. A Casa das Massas foi fundada em 1988. O antigo fundador, Marco Aurélio, já estava numa fase de aposentadoria. Os filhos não queriam dar continuidade ao negócio e nós, pela conexão com a Itália, com massas, eu sou filha de italiano, minha mãe era italiana, toda a minha família materna é italiana. O meu marido também neto de italianos, então essa nossa conexão com a Itália, massa, a gente adora uma massa. Ele nos ofereceu a Casa das Massas e nós falamos, bom, por que não? Vamos tentar entrar nesse ramo. No começo, o Marcos ficou um tempo aqui conosco, enfim, para que nós pudéssemos nos adaptar. E a Casa das Massas, ela já tem uma clientela, nós percebemos que ela já tinha uma clientela bastante fixa, aqui tanto na região, como no entorno de toda a casa. E nós começamos, então, um processo de revitalização da casa, tanto em questões estruturais, como questões de equipamentos, melhorias de ingredientes. Mas o que mais nos encantou nessa casa é que a massa ela é feita artesanalmente desde o início, quando o Marcos fundou. E isso nos encantou. Uma massa muito leve e artesanal, fazer a massa mesmo, na mão. E isso me remeteu à minha infância, porque eu vivi muitos anos com a minha avó e a minha avó tinha uma maquininha de fazer massa, cilindro, cortadeira. E eu comecei ali a aprender como manipular a massa, como fazer a massa. E essa conexão com a Itália, então, foi que nos aproximou à Casa das Massas. Estamos, então, aqui nessa região há 34 anos. Esse ano, efetivamente, estamos comemorando os 34 anos. Então, para nós está sendo uma felicidade muito grande, porque renovamos a casa, mudamos, inclusive, nós ampliamos os negócios da casa, não é só restaurante. Quando nós chegamos na casa, havia um delivery bastante incipiente e nós investimos bastante no delivery, que foi, inclusive, o que nos ajudou a sobreviver durante a pandemia. A pandemia, nós ficamos 2 anos com o restaurante fechado. Os nossos clientes
À medida que a pandemia foi amenizando, os nossos clientes nos pedíamos, quase implorávamos para que nós reabríssemos o restaurante. Saudade de comer na Casa das Massas. Aqui tínhamos sempre muitas reuniões de executivos, então os clientes sempre chamando, por favor, voltem, voltem, voltem. E no final da pandemia, então, decidimos que havia chegado o momento de reformar a casa, o restaurante em particular, e reabrir. Reabrimos recentemente, dia 5 de março, então estamos apenas há 2 meses, voltando com o restaurante, totalmente revitalizado, não só na parte estrutural, mas também na parte de serviços, e mantendo sempre a qualidade, a forma de fazer a massa, a qualidade no cozimento dessa massa, na apresentação dos pratos. Com o objetivo de ampliarmos os negócios, nós havíamos aberto uma rotisserie, aqui mesmo na Rua Tupi, 100 metros daqui. E nessa rotisserie nós tínhamos a parte da loja, que é o atendimento, e no nível de baixo, como todos os imóveis aqui na região do Pacaembu, eles são assim, então você entra pelo nível da rua e você tem os andares para baixo. Na parte de baixo, nós tínhamos montado uma pequena fábrica, então, de massas. E, infelizmente, no início da pandemia, o nosso contrato de locação estava se encerrando. E como a pandemia foi bastante difícil para nós chegamos a ficar 3 meses devendo aluguel e pendência de aluguel, porém o proprietário não quis de forma alguma renovar o contrato conosco, pedimos até auxílio para advogado, para negociar, mas não teve negociação. E, no final das contas, ele acabou movendo uma ação de despejo contra nós. Isso foi muito duro, foi um baque muito grande, mas nós tivemos que usar a nossa criatividade e nos readaptarmos a essa nova realidade. A Casa das Massas, na verdade, são 2 imóveis que são conectados internamente. O antigo proprietário fez isso, conectou. A alternativa que nos restou foi nos readaptarmos. Nós trouxemos, então, a rotisserie de lá para cá. Na rotisserie, nós tínhamos, para vocês terem uma ideia da nossa dificuldade, nós tínhamos uma churrasqueira, tínhamos feito uma churrasqueira, porque rotisserie também tem carne, por isso rotisserie, rost, de rotisserie. É um termo francês, né, mas fala de carne. E nós tínhamos uma churrasqueira lá. E já tínhamos formado um ponto, tínhamos clientela, fazia fila de domingo de homens, né, as esposas em casa e os homens na fila para buscar as carnes. E infelizmente perdemos esse ponto, mas nos adaptamos aqui, colocando a rotisserie aqui, onde continuamos a vender massas e molhos por quilo, e o cliente leva para casa e finaliza em casa. Essa é a ideia. E nos adaptamos nesse outro imóvel, então, com a rotisserie. Por isso, por essa razão, é que também nos estimulamos a reformar o restaurante para não perdermos tantos lugares. Quando nós entramos aqui, tínhamos os 2 salões, 72 lugares, e com essa reforma conseguimos 66 lugares. Então não perdemos tanto. Apesar de todos os baques, de todas as dificuldades, o nosso objetivo é continuar crescendo e voltarmos a ter a churrasqueira. Aproveitar um espaço que temos na Copa
e fazermos uma churrasqueira aonde o cliente vai escolher a carne, vai escolher o corte e vai escolher o ponto da carne. E se quiser, ou ele leva para casa, ou também, por que não, a carne senta no restaurante para apreciar essa carne. Essa também é a nossa ideia futura de investimento e ampliação. E, se possível, até depois, um forno de pizza. Fazemos massa, por que não uma pizza? Nessa reforma, como os imóveis dessa região, eles são da década de 50, e tem essa característica de ser para baixo, na Itália é muito comum nas pequenas vielas, vilarejos da Itália, terem pequenos restaurantes, pequenos bares, que lembram verdadeiras tabernas. Essa ideia é que foi como que um objetivo para nós, transformar a Casa das Massas num pequeno cantinho da Itália. E para isso, então, nós resolvemos manter as características originais do imóvel. Então, os tijolos nas paredes não são fake, são originais do imóvel. Então, cada parede pode ser observado as suas características diferentes. Além disso, a cor, escolhemos a cor característica da arquitetura italiana. Essa cor amarelada é característica na Itália. Tomamos o cuidado também de decorarmos cada ambiente com uma característica diferente. Então, a área do bar, com decoração que lembre um bar, bebidas, a área da entrada do restaurante, a área da família, para acolher, para receber bem os clientes, deixá-los bem à vontade, como se estivesse na própria casa. Temos uma área que chamamos de área medieval, com características medievais. Outra área para os casais, que são mais românticos, uma areazinha mais romântica. E até uma área mantendo a possibilidade para executivos que queiram fazer suas profissionais, queiram fazer suas reuniões mais num cantinho, né? Com mais reserva, né? Então, o chão também, o piso, bem rústico. Então, colocamos inclusive na entrada do restaurante, se vocês podem observar, a porta com uma foto dessa pequena vielinha da Itália, que tem justamente essas características. O piso rústico, dando a ideia de continuidade, de estar entrando naquela viela, com os seus arcos, com o todo da cor vinho, bem representativo do que é o nosso restaurante hoje. Até uma brincadeirinha nós fizemos, por exemplo, na porta do toalete feminino, colocamos um símbolo da Itália, que é a Sofia Loren, daquela época da década de 50. Então, tornar tudo lembra a Itália. E a pessoa entra aqui, se sente num ambiente aconchegante e leva ela para um vilarejozinho, para um cantinho da Itália. É Vittorio Bassari, só italiano, autêntico, genuíno. É a cidade onde se come melhor na Itália, Parma. Uma cidade extremamente gastronômica. Houve uma feliz coincidência que eu vim montar uma agência de publicidade aqui na Traipu, isto 30 anos atrás. Eu diria que frequento a Casa das Massas no mínimo há 25 anos. Não, havia uma indicação, eu tive um cliente chamado Caltabiano,
E o velho Francisco Caltabiano esteve aqui na Casa das Massas, ainda quando a Casa das Massas não tinha essa parte. E um dia comentamos, eu vim, descobri, havia a velha administração, foram simpaticíssimos, fomos levando. Eu tinha mesa cativa aqui. A mesa cativa. A mesa do Vitório. Do seu Vitório. Eu tive a oportunidade de trazer muita gente na área de publicidade, seja da parte de veículos, né? Estado, Folha, Editora Abril, Globo, né? E da parte de fornecedores. Gente, fotolito, naquela época, impressora de folheto, etc. E eu, logicamente, como agência, pagava os almoços, né? Quer dizer, devolvia a gentileza e muitos deles ficaram clientes por causa do Vitória. Não, veja, a comida sempre foi muito, muito honesta. Do ponto de vista italianidade, ela se destaca porque não é uma cantinona, né, daquelas monstros da 13 de maio, etc. E também não é o sofisticado dos jardins, tipo Gero, mas é uma casa honesta com uma massa, realmente, Casa das Massas é feliz, porque eu conheço até o maceiro daqui, que é o Irã. Nossa, o Irã é isso, o maceiro da casa. Dei até algumas dicas. Sim, do recheio dos capelete, que é o prato forte. Sempre solicitei para ele colocar um pouco de noz moscada, porque minha mãe, em Parma, colocava um pouquinho de noz moscada. Ele me dizia, coloquei noz moscada. E aí realça o sabor. Realça um pouquinho, mas não precisa exagerar. Mas o recheio do capelete, em Parma, 90% é de parmigiano reggiano. É do queijo, 90%. Tem gente que coloca um pouquinho até de mortadela, para dar um gostinho, mas o certo é parmigiano reggiano como base. Mas o capelete do Irã é muito bom. Não, mas a massa feita aqui, realmente, veja, muito restaurante faz a massa, não faz só espaguete, né, porque espaguete é comprado, mas a massa do Irã, ela tem espessura, tem gosto e não é aquela massa pesada, porque a hora que você faz um capelete, a hora que você dobra a massa em cima de massa, e na hora que você come você sente. Eu diria que são alguns bons momentos mesmo, muitos, porque em 25 anos você viveu muita coisa. Mas nós chegamos aqui nesse salão, fechar o salão, com 2 mesas grandes para ter a circulação, e nós praticamente convidamos quase o representante de todas as mídias em São Paulo. E vinha gente concorrente. Por exemplo, vinha a pessoa da Globo e vinha a pessoa da Record. Vinha a menina do Estado de São Paulo e a menina da Folha. E houve um momento de entrelaçamento porque nós provocamos isso. Eu cheguei a sortear aqui alguns brindes. Tivemos uma mesa aqui na entrada com antipastos. Houve um convívio aqui, logicamente eu devia ter uns 20 anos a menos. E estava bem para boa. Mas a turma, toda essa turma que era da mídia, logicamente divulgava e passou a ter um momento muito bom para a Casa das Massas, porque houve uma divulgação sofisticada no meio. Que a turma vinha, o pessoal do Estado de São Paulo vinha, o pessoal da Editora Abril vinha. O pessoal da Globo, o Buda, chamado Budinha, ele vinha aqui até inclusive à noite com a esposa. Então, esses foram momentos muito felizes porque eu faturava bem, tinha bons clientes, bons fornecedores e tinha a Casa das Massas nas costas. Nós viemos até, inclusive, muitas vezes à noite, quando não eram noites tão perigosas, entre aspas, com casais. Que, não, vamos lá na casa onde você vai normalmente no almoço, vamos jantar lá. Então, gente aqui da Rua Pernambuco, da Praça Vila Boim, tá? Viemos muitas noites. À noite com a família, durante o dia com o trabalho e a molecada. A Casa das Massas, além de se destacar pela comida honesta italiana, ela sempre teve muito bom serviço. É importantíssimo, porque, veja, é melhor comer um prato mais ou menos bem servido do que um prato fantástico com serviço não de qualidade. E aqui houve um momento que havia uma equipe, agora está se formando, né? Porque vocês
reabriram há pouco e não é fácil, mas tem que ter qualidade e serviço. Isso é importante. O que me manteve aqui fiel era a qualidade do prato e o serviço eficiente. Além de agora da simpatia nova de você, o Marcelo. Olá, o meu nome é Marcelo Inácio, sou o chefe da cozinha do restaurante A Casa das Massas há 6 anos. A nossa cozinha é uma cozinha tradicional, à base de farinha, ovo e tomate. O nosso segredo é a tradição, o carinho e a dedicação. A parte dos molhos e das massas é tudo artesanal, é tudo feito aqui no restaurante. Sou eu que escolho o tomate, a cebola, os legumes, toda essa parte de produção do restaurante. A massa é tudo artesanal, feito à mão e sem conservante, e é bem tradicional mesmo. Eu tenho um cilindro e uma cortadeira de massa. E o segredo é esse, é dedicação. Com relação aos molhos, é bem simples. A gente tem uma seleção dos tomates, dos legumes, e assim, os molhos são feitos tudo aqui e a gente já tem esse paladar formado há 34 anos. O molho de tomate, que é um dos carro-chefe, não tem segredo. É tomate, cebola, cenoura e manjericão. Os nossos molhos, nós temos o molho sugo, o molho basílico, o molho à bolonhesa, o molho 4 queijo, o molho fungo e o molho alfredo. Na verdade, nós trabalhamos muito com manteiga, com leite e com creme de leite. Em média, a gente fabrica, em média, por mês, meia tonelada de massa e 1 tonelada de molho sugo e basílico em geral. Tem algumas coisas que tem tradição. Eu sirvo aqui um vongole, que também é bem tradicional. Tem a berinjela napolitana, que também é bem tradicional. Os patês, a sardela, a lichella, a pasta de alho, é tudo feito aqui. Inclusive, nós servimos no couvert essas pastas. E as sobremesas também são todas feitas aqui. É bem caseiro. Então, tudo à venda, por quilo ou por unidade, aqui na nossa rotisseria. Os pratos que hoje saem mais aqui no restaurante A Casa das Massas é a lasanha verde, que é a bolonhesa, que é um prato bem tradicional, uma lasanha bem tradicional, que é a massa verde e a bolonhesa. Também tem outro prato que sai muito, principalmente no tempo de frio, que é o nosso capelete em brodo, que também é o campeão de vendas nesse tempo de frio. E tem um prato que eu gosto muito, que a gente trouxe para cá, que é o fettuccine negro alla Capri, que é um fettuccine com tinta de lula, alho poró e salmão. É um prato muito bom de comer, vale a pena experimentar. Maria José. Logo que eu mudei para cá, que eu moro aqui praticamente vizinho, né? Aí me falaram que tinha um restaurante e eu passei a frequentar toda semana. Eu frequentei praticamente toda semana, afora as reuniões que eu fiz aqui de família, de aniversário, de Dia das Mães, de Páscoa. Fiz muitas com meus sobrinhos, fiz muitas reuniões de família aqui, muitas memórias boas. Boas. Eu acredito que o mais importante do que a comida boa é o acolhimento. É você se sentir acolhida, querida, sabe? Você ter um atendimento especial. Isso é mais importante do que a própria comida. A comida é boa, mas mais importante é isso. Eu parei esses 2 anos, né? Porque eu não gosto de delivery, não faço, não peço. Então, agora que retornou, estou aqui de volta. Por exemplo, eu gosto muito do filé à poivre, que aliás alguns amigos também
estão loucos para vir aqui para comer o filé poivre. Eu gosto muito do que eu comia, o macarrão a 4 queijos. Eu me considero amiga da casa. Muito bom. Aliás, o toque da Itália melhorou bastante. Eu me sinto um pouquinho na Itália, ainda que eu não sou nem italiana nem descendente. Mas eu gosto, não tanto que eu estou fazendo curso de italiano, porque é uma língua que eu gosto muito, muito. Meu nome é João Batista, sou sócio proprietário da Casa das Massas. No que diz respeito às sobremesas, os nossos clientes têm algumas preferências desde há muito tempo. As nossas frutas assadas ao vinho, a gente destaca a maçã assada, a pera assada, são preparadas com vinho selecionado de forma muito artesanal, podem ser servidas sozinhas ou acompanhadas de uma boa bola de sorvete com calda, absolutamente deliciosas, suculentas, com uma apresentação excelente, fazem muito sucesso aqui. São realmente duas sobremesas, tanto a pera quanto a maçã, campeãs assim, da preferência do nosso público, né? Além disso, a gente trabalha também com tortas artesanais, com mousses artesanais, mousse de maracujá sai bastante. A nossa torta de limão é esplêndida, para comer realmente chorando, e isso não sou eu que estou falando, são os nossos clientes que falam. São sobremesas caseiras, seguindo a tradição da casa, mas preparadas com ingredientes da melhor qualidade e seguindo a nossa culinária, as nossas técnicas que são artesanais, são caseiras. Comida de bom gosto, comida deliciosa, comida bem servida e sempre fresquinha. Bem, nós somos uma casa de gastronomia italiana tradicional. Dessa forma, não teria muito sentido a gente não ter a predominância de bons vinhos italianos na casa. A gente procura trabalhar com a variedade toda de rótulos de uvas italianas, Sangiovese, Nero d'Avola, Primitivo, enfim. Todas essas uvas, a maioria delas, a maioria dessas produções também a gente procura pesquisar bastante e encontrar realmente rótulos que sejam de denominação de origem controlada, ou seja, produzidos em regiões muito específicas da Itália. Os clientes gostam muito, por exemplo, de vinhos da região de Montepulciano, de Abruzzo. São vinhos que realmente trazem uma combinação, uma harmonização perfeita com o tipo de culinária que a gente pratica aqui na Casa das Massas. São vinhos que casam muito bem com massas e molhos e também com carnes, né? Hoje eu diria que 50% a 60% da nossa carta de vinhos são de vinhos italianos. A gente também trabalha com vinhos do Novo Mundo, né? Particularmente os daqui da América do Sul, argentinos, chilenos, né? Também temos um ou outro rótulo adicional do Velho Mundo, excetuando-se Itália, vinhos espanhóis e portugueses, mas eu diria que de uma forma geral a nossa carta de vinhos é bastante equilibrada, procura representar as grandes variedades de uva e com predominância, obviamente, para as regiões principais produtoras da Itália. O nosso serviço de delivery, na verdade, ele, quando assumimos a gestão da casa, ele existia já de uma forma muito, eu diria, incipiente, amadora. A gente profissionalizou bastante isso, desenvolvemos fornecedores, desenvolvemos embalagens, investimos na marca e hoje a gente está presente nas principais plataformas de delivery, iFood, Rappi, e também contamos com serviço de delivery a partir da nossa própria plataforma. O cliente pode entrar por vários canais. A gente costuma dizer que se ele quiser comprar comida da Casa das Massas por sinal de fumaça, ele também pode. Ele entra pelo Facebook, ele entra pelo Instagram, ele telefona para cá, ele pode acessar o nosso site diretamente, entrar por aplicativo de WhatsApp, onde a gente também está com a plataforma instalada. Ou seja, se você quiser, não tem oportunidade de vir ao nosso restaurante, mas está querendo comer uma massa bem elaborada, não tem problema, você nos encontra em qualquer lugar, estamos à sua disposição.
A gente já fez, continua fazendo, principalmente com recicláveis, tá? A parte ambiental nossa, por exemplo, com recicláveis de derivados de gordura, de óleo, efetivamente, tudo isso é endereçado já de forma correta, com cooperativas que trabalham com esse objetivo específico. A gente agora está procurando desenvolver mais fortemente a parte de recicláveis de bebidas, justamente, vidros e latas, que a gente já faz, mas a gente está querendo fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada e ampliar esse leque. A gente tem possibilidade de estabelecer parcerias com cooperativas que a gente já pesquisou aqui na região, que desenvolvem um trabalho social bastante bacana. Então, eu acho que nessa área a gente precisa avançar com as cooperativas do bairro, é isso que falta. Na área social, a gente também desenvolve um trabalho bastante interessante, primeiro com os resíduos orgânicos, né, principalmente os derivados de gordura, os óleos em geral. A gente sempre atuou com isso, a gente desenvolveu parcerias com empresas que fazem essa coleta da forma correta, a gente se encarrega de verificar se o parceiro realmente cumpre o que está falando, a gente tem sido bem sucedido nesse sentido. Agora a gente precisa ampliar um pouco mais esse trabalho no sentido dos descartáveis de salão e líquidos em geral, né? Estou falando de bebidas, estou falando de vidro, estou falando de plástico, estou falando de alumínio. A gente sabe, já pesquisou, já prospectou o mercado nesse sentido aqui das cooperativas próximas que existem na região, que também desenvolvem um trabalho muito sério. A gente já tem algumas estabelecidas, mas a gente entende que é o momento de ampliar. Essa é uma pauta importante para quem trabalha com o comércio de uma forma em geral, né? E o que a gente tem percebido é que, sim, existem empresas que têm uma atuação bastante colaborativa com os comércios da região e a gente pretende, sim, alargar essas parcerias. Já temos, mas vamos investir mais ainda nisso. E na questão cultural, a gente também tem sido procurado para desenvolver iniciativas que a gente possa apoiar diretamente via patrocínio. A gente, com alguma frequência, costuma receber artistas, atores, produtores de peças de teatro, de musicais até, a gente já chegou a receber aqui. A Casa das Massas tem um olhar, sim, também, digamos, voltado, interessado nas questões culturais. A gente sabe que na região, aqui mais para a região central de Santa Cecília, a gente sabe que está se transformando, está sendo repaginada com um polo de diversidade cultural. Temos sido procurados, sim, e vamos procurar, diria. A gente precisa alargar essas iniciativas, até porque a contrapartida disso, de certa forma, pelo público, que a gente percebe quando vê que a iniciativa determinada é apoiada pela Casa das Massas, o retorno vem. Ele sempre vem. Então é um ponto de interesse para nós também. Acho que corria o ano de 2016 e, bom, estávamos num dia normal, não era final de semana, eu me lembro que era uma quarta ou uma quinta-feira. Eu sou palmeirense, né? Enfim, eu estou aqui um belo dia cuidando das coisas e de repente me desce pela escada o Cuca, que naquela altura do campeonato era treinador do Palmeiras, era técnico do Palmeiras, desce, bateu, eu digo, sozinho, simplesmente desce e fala: olha, me indicaram a Casa das Massas, vim aqui, vou para o clube daqui a pouco, porque eu tenho treino à tarde e queria almoçar, queria um bom prato de lasanha. Eu falo: ô, Cuca, treinador do Palmeiras? Cuca, é você mesmo? Bom, ok, vamos lá, eu sou palmeirense também, parabéns pela campanha, o time tá bem, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, nananana. Enfim, Marcos Assunção, que na época já tinha saído do clube, também passou por aqui. Uma que eu não presenciei, mas meus sócios estavam aqui, também num dia perdido, no horário do almoço, no meio da semana,
desce a turma toda do Pânico na Band, que estava gravando aqui perto, próximo ao estádio do Pacaembu. O pessoal simplesmente invade a casa, uma mesa gigantesca com os artistas, naturalmente, as pessoas que trabalhavam diretamente apresentando o programa, mas também toda a equipe de produção. Reservaram um espaço imenso, mais de 15 pessoas, do nada, numa quarta-feira no meio da semana. Então essas coisas pitorescas a gente também costuma passar, essas coisas simplesmente ocorrem da forma mais inusitada possível, da forma completamente fortuita, sem planejamento nenhum, e você é pego de surpresa. Quem trabalha com o público está sujeito a essas coisas. Sabe que Casa das Massas tem uns casos inusitados. Eu me lembro de 2 em particular. O primeiro, logo quando a gente entrou na casa, entrou um casal no restaurante, entrou um casal com um carrinho, um bebê. E fui conversar com eles para conhecer um pouco esses clientes e perguntei se eles eram novos na casa, se era a primeira vez. E o rapaz me disse, não, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia, eu comecei a frequentar a Casa das Massas com o meu pai. Eu tinha 6 anos de idade. E hoje aqui estou com a minha esposa e o meu filho. Então, Casa das Massas passa de geração em geração. Um outro caso inusitado, esse mais recente, normalmente de segunda-feira o restaurante não abre. Mas naquela segunda-feira em particular, chegou um cliente, depois a gente até veio descobrir que ele era repórter, e ele chegou com algumas pessoas e queria almoçar. E quem os recebeu foi o Marcelo. Ele disse, olha, infelizmente estamos com segundas-feiras não abrimos. Não, pelo amor de Deus, eu frequento aqui a Casa das Massas, eu sou cliente de vocês há mais de 30 anos, eu amo essa casa de paixão, eu trouxe meus clientes aqui para conhecer a Casa das Massas. Por favor, deixa a gente entrar, eu queria só fazer uma reunião de negócios e almoçar. Não, o Marcelo falou, puxa, mas não temos garçom, não temos o serviço. Não tem problema, é só um prato de comida, tá tudo bem, a gente só quer ficar aqui um pouquinho conversando. Você topa, você aceita, por favor. Entraram, ok, eles entraram e nós servimos, nós mesmos servimos e ficaram até um bom par de horas aí em reunião, conversando, nos agradeceram muito. Então, acontecem alguns casos assim, peculiares, aniversários, porque nós já comemoramos aqui, reservas de aniversários, casamento, nós já fizemos aqui, a filha que entrou na faculdade, comemorações porque a filha entrou na faculdade, já comemoramos aqui batizado de crianças. Então, a Casa das Massas, ao longo desses 30 anos, vem acompanhando muitas histórias dos clientes. E isso, para nós, é uma imensa gratidão. Muito obrigado. Recebemos isso aqui com muito orgulho. É isso. Obrigada, viu? Onde quer pôr? Meu amigo. Aqui, né? Os nossos clientes costumam definir a Casa das Massas como casa, uma extensão da própria casa. Pelo fato de nós sempre mantermos, digamos assim, essa pegada um pouco mais artesanal, rústica, familiar, num ambiente informal até,
pode-se dizer, e a gente não quer perder e nunca perdeu essa característica, os clientes chegam aqui na casa, nos visitam nos chamando pelo nome. Ô, como vai? Ei, quanto tempo? Nossa, a gente ouve isso a todo momento, ou seja, você está participando, na verdade, de um reencontro num lugar específico que a pessoa tem em sua memória emocional como familiar, como algo que faz parte. Ir na Casa das Massas é natural, porque é o que se espera que a minha família faça no domingo, no sábado, ou mesmo durante a semana, durante a minha jornada de trabalho. Vou almoçar na Casa das Massas porque a casa é casa. Antes de ser Casa das Massas, é casa. Então, essa atmosfera, eu diria, informal, familiar, faz toda a diferença para os nossos clientes. Se você, o público em geral, gostar ou tiver a curiosidade de conhecer, não conhece ainda a Casa das Massas, não conhece essa atmosfera, a gente convida vocês. Nós estamos aqui na rua Tupi, no número 610, no entroncamento entre os bairros de Higienópolis, Pacaembu e Santa Cecília. A gente fica numa paralela com a Avenida Pacaembu, de forma que o acesso é muito fácil. Vem conhecer a gente, vem participar dessa atmosfera familiar junto conosco. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar alguma coisa diferente.